noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho. Qual a importância da etapa de reparo nos 6 R's? Primeiro, vamos a uma breve explicação do que é o programa 6 R's. Essa imagem que vocês estão visualizando aqui é uma imagem do livro de modulação intestinal, Fundamentos e Estratégias Práticas, de minha autoria com a Flávia Gouveia, um livro publicado em 2019 pela editora Trato. E esse conceito não é de autoria nosso, em hipótese alguma, ele é apenas uma reprodução esquemática aqui de um programa que é anteriormente chamado de programa 4Rs, que é extremamente difundido pelo IFM, que é o Instituto de Medicina Funcional Americano, e que no Brasil teve uma grande popularidade pela disseminação de conhecimento através da pós-graduação em nutrição funcional da VP, Instituto de Nutrição Funcional, onde eu fui docente durante 5 anos, e lá no primeiro livro de nutrição funcional da VP já tem o tratamento, digamos assim, da disbiose com o programa 4Rs, e que aqui então, já nessa versão mais atualizada, nós chamamos de programa 6Rs, onde nós temos os 4Rs básicos, fundamentais do manejo intestinal, como remover, reparar, reestabelecer a síntese fisiológica de ácido graxo de cadeia curta e também de enzimas digestivas, ou ainda fazer a suplementação das enzimas, se necessário, e a etapa de reinocular, que seria a reinoculação de probióticos. Então eu vou dar aqui uma breve explicação do que são os R's. Começo pelos R's que estão em cor diferente, que são reequilibrar e reavaliar, que são etapas fundamentais do ponto de vista prático, clínico, que é reavaliar os parâmetros que você tomou a decisão de fazer esta modulação intestinal. Então, o reavaliar seriam os parâmetros bioquímicos, sinais clínicos, sinais ambulatoriais que você vai observar de distúrbios de alteração inflamatória, desabsortiva, alterações nutricionais ou não nutricionais, inflamatórias, marcadores sanguíneos bioquímicos, e aí avaliar calprotectina fecal, avaliar elastase intestinal, avaliar Roma-IR, marcadores hepáticos, AST, ALT, gama-GT, que não é o foco da explicação aqui hoje. E o reequilibrar seria reequilibrar o estilo de vida. Já o remover seria remover parasitas, remover alérgenos alimentares, remover alimentos potencialmente alergênicos, remover metais pesados, remover toxinas ambientais, toxinas alimentares e remover bactérias potencialmente patogênicas. Reestabelecer seria reestabelecer as funções fisiológicas, reestabelecer a produção de ácido graxo de cadeia curta, reestabelecer a produção de enzimas digestivas que podem ser adicionadas de forma alimentar, as enzimas, bromelina, papaina, pancreatina, actinidina, ficina, são enzimas que podem ser adicionadas com alimentos ou suplementação, reinocular probióticos e reparar, que é o objetivo da explicação deste encontro de hoje, a importância da etapa de reparo. Reparo é renovar, reparar, reorganizar as células do epitélio intestinal, reparar esse epitélio intestinal, dar nutrientes que possibilitem a replicação e o reparo do epitélio. Imagina um indivíduo queimado, ele precisa reparar o epitélio. Imagina um indivíduo que teve um ralado, o indivíduo precisa reparar esse epitélio de revestimento. Então, como reparar um intestino em leaky gut? Um intestino em uma alteração de permeabilidade intestinal. E aí, só para focar aqui,
é reparo do tecido que reveste o tubo do intestino delgado e intestino grosso, bem como esôfago, estômago. Então, o reparo epitelial intestinal. E sobre reparar, nós temos um nutriente que ganhou destaque no mundo científico e na área de saúde como um grande ativador de renovação celular, que é a glutamina. E aí a glutamina tem um grande papel reparador de células. Tanto é que indivíduos com sepse, indivíduos queimados, é protocolo de prescrição altas doses. É importante ressaltar que para o reparo epitelial intestinal não precisa um uso concomitante e crônico ao longo da vida inteira. Que tampouco este aminoácido pode ganhar status de um aminoácido que melhora a performance em atletas ou que melhora a imunidade, mas ele é um excelente aminoácido para reparo celular. É um aminoácido extremamente abundante no ser humano, um aminoácido não essencial. No entanto, em condições que nós precisamos nutrir e reparar epitélio, ele pode ser condicionalmente essencial. Ou seja, em condições em que nós pretendemos reparar epitélio, talvez seja fundamental doses baixas, não precisa dose muito alta. Normalmente se trabalha em doses de 3 a 5 gramas dia. E aí, quando você olhar na composição do Guardian, vai ver que tem lá uma composição dele, uma certa quantidade de glutamina, mas baixa, uma quantidade que vai apenas ser utilizada por células do próprio epitélio intestinal. Talvez essa quantidade baixa que contém nele nem vá para uma circulação sistêmica ou influenciar em outros mecanismos derivados da metabolização de glutamina, metabolismos bioquímicos já conhecidos como via de ativação de glutamato. Talvez esse quantitativo sirva apenas para um nutriente básico para renovar tight junctions. E aí, então, outros nutrientes fazem parte deste mecanismo, como outros aminoácidos, como glicina, por exemplo. A glucina também participa, como nucleotídeos são fundamentais para a etapa de reparo. Então, na etapa de reparo, nós precisamos reparar a integridade do epitélio. E nessa integridade de epitélio, as etapas podem ser feitas concomitantes, mas é fundamental que neste manejo das etapas remover e reparar, elas precisam ter um olhar que o indivíduo, na prática, se ele não tirar as sujidades e não reparar epitélio, talvez não aconteça o reestabelecimento da síntese de hormônios, de ácido graxo de cadeia curta, de enzimas digestivas, e talvez o reinocular seja mais difícil enquanto não houver reparo e remover. Então, o remover é imediato. Remover tudo que é sujidades, remover as toxinas, remover alérgenos alimentares. E já entra no reparar. O reparar pode ser feito concomitante com reinocular e restabelecer? Sim. Só que esse concomitante é obrigatório em uma garantia de que você está dando suporte nutricional para reparar o epitélio intestinal. Da etapa de reparo, glutamina, glicina, nucleotídeos vão servir para promover o gatilho de síntese de compostos pelas células e o próprio reparo celular. A vitamina D vai garantir a integridade de epitélio intestinal, estimulando as células de Goblet. Vitamina C tem um papel fundamental na cicatrização, e isso é extremamente conhecido, e as beta-glucanas entram como um estimulador de beta-defensinas para garantir a integridade de epitélio intestinal. E, claro, estimular as células de Goblet
para produzir mucina. Então, glutamina teria um papel de reparo das tight junctions e na dinâmica de síntese de mucina é importante que desde o estômago nós já tenhamos essa produção e essa produção aqui, ó, tanto em delgado, estômago, intestino grosso, é dependente desta produção de mucina por células de Goblet ou ainda por célula de Panet ou pelo próprio epitélio, células epiteliais, essas células chamadas de enterócito. Então, quando é intestino delgado, quando é grosso, é colonócito. E aí, então, essa mucina é síntese em peptídeos antimicrobianos, é fonte de peptídeos antimicrobianos. E essa síntese de mucina é dependente de nucleotídeos para que ocorra a renovação da produção fisiológica de mucina. Então vai entendendo o sinergismo de compostos dentro do produto que está sendo lançado hoje. Você tem aí um sinergismo de nucleotídeos derivados de extrato de levedura, beta-glucanas de extratos de levedura, tem vitamina C, vitamina D, glicina, glutamina, e isso tudo vai exercendo um papel sinérgico na etapa de reparo. Entenda agora o papel das beta-glucanas, as beta-1,3, beta-1,6. Elas garantem a homeostase, ou seja, o reparo epitelial. E isso ainda estimula as interleucinas. Notem, então, que quando tem o estímulo da síntese de mucina e quando tem o estímulo da produção de peptídeos antimicrobianos, tanto nas células do enterócito quanto nas células de Panet, tem a garantia da integridade intestinal, ou seja, o reparo epitelial intestinal foi estabelecido. E notem que o estimulador disso são as beta-1,3, beta-1,6, as beta-glucanas. E essas beta-glucanas, beta-1,3, beta-1,6, são estimuladoras de interleucina 22. E a interleucina 22 faz com que tenha a ideal produção de mucina e peptídeos antimicrobianos. Além disso, estimula a síntese de peptídeo YY, que favorece no efeito de saciedade. Então, a etapa de reparo é fundamental. Ela é tão fundamental que vai fazer com que nós tenhamos equilíbrio em todos esses mecanismos dependentes dos receptores do epitélio intestinal. E aqui eu trago uma publicação de setembro de 2020 com o título Microbiota Intestinal, o metabolismo humano entre saúde e doença. E essa linha tênue entre saúde e doença, mas principalmente a saúde, depende da integridade, ou seja, do reparo das células que compõem o nosso epitélio intestinal. E notem que quando tem uma integridade, está tudo ok aqui, ó, não tem ruptura nas tight junctions, nós temos uma adequada circulação de glicose sanguínea. Isso é derivado de um padrão alimentar adequado, de uma evacuação contínua, um fazer cocô todos os dias. E olha que linda essa imagem, o cara fazendo cocô todo dia, isso é lindo. Agora, quando tem uma dieta extremamente desequilibrada, um padrão alimentar ocidental, que o intestino não funciona adequadamente, por isso o vermelho só 2 vezes por semana, tem dano. Então, observar a etapa reavaliar é avaliar o funcionamento do cocô. E se está funcionando de forma inadequada, provavelmente tem uma passagem de PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos, LPS, lipopolissacarídeo, isso aumenta a endotoxemia metabólica, porque tem dano epitelial. Então, a importância do reparo epitelial intestinal. E quando nós temos reparo epitelial intestinal, nós temos um equilíbrio metabólico. E aí, mais uma vez, ressalto aqui a importância de todas as funções
que vão promover um equilíbrio de microbiota. E é claro que a etapa de reparo não substitui a suplementação com probióticos, que é fundamental sim, bem como a ingestão de comida, a alimentação individualizada, que vai dar um efeito de simbióticos. Então não é só a etapa de reparo que é importante, são todas as etapas, tanto da reinoculação quanto de enzimas digestivas. E claro que o reparo vai fazer com que nós tenhamos integridade desse epitélio. E quando tem integridade de epitélio, faz com que nós tenhamos equilíbrio de obesidade, de diabetes tipo 2, de doenças cardiovasculares e de doenças hepáticas. E é claro que é fundamental o reparo, mas o reparo é dependente de alguns nutracêuticos. Inclusive, nesta publicação aqui, nós temos uma explicação dos simbióticos. E esses simbióticos são aqueles que vão favorecer o crescimento dos micro-organismos benéficos. Só que para produzir um micro-organismo benéfico tem que ter comida de verdade. E aí pode ter um sinergismo entre pré e probióticos, mas isso tudo só vai acontecer se houver uma sinalização nas células, nessa integridade de epitélio. Não adianta nada ter uma microbiota em equilíbrio se tudo aqui tiver ralado, se estivermos na condição de rala-tripa. E notem o quanto é importante um epitélio intestinal íntegro. Porque a própria sinalização dos metabólitos produzidos pela microbiota vai fazer com que ocorra uma interação com células imunes. Então, aqueles nucleotídeos que compõem o suplemento, que por sua vez podem ter interação com o GALT, dependem de uma integridade desse epitélio intestinal. Um metabolismo microbiano adequado no lúmen depende de um reconhecimento em receptores que fazem parte deste epitélio em equilíbrio. E notem que o epitélio em equilíbrio vai levar comunicação até o cérebro, ou seja, aquela frase de que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e o que acontece no intestino influencia o que acontece no cérebro, depende também de um sistema intestinal íntegro. E é fundamental que aqui nós tenhamos a vitalidade das células para que esse plexo que leva a informação até o cérebro esteja em equilíbrio, porque condições de inflamação e de dano nessas células podem desencadear neuroinflamação. E aí, gente, só para corroborar e para fortalecer a explicação sobre a necessidade da integridade do epitélio, notem que aqui nessa imagem nós temos o epitélio com ruptura de tight junctions, uma dieta de padrão ocidental, uma condição de leaky gut e uma maior probabilidade de depressão, de neuroinflamação, uma maior resposta inflamatória e mais endotoxemia metabólica. No entanto, quando nós temos uma integridade do epitélio, quando tem uma normalidade na integridade das tight junctions, quando há um epitélio intestinal íntegro, etapa de reparo, nós vamos ter um equilíbrio até mesmo no sistema nervoso central. Claro que isso tudo é derivado de uma dieta equilibrada, comida de verdade, mas é fundamental que nós possamos, em um determinado momento, numa fase de ataque, usar a estratégia para reestabelecer esse epitélio intestinal. E é fundamental que a vitamina D participe deste processo, porque a vitamina D vai fazer com que ocorra uma maior produção de peptídeos antimicrobianos, estimulando tanto macrófagos quanto as células de Panê, que são células exclusivas das criptas das vilosidades do intestino delgado. Então, a vitamina D faz parte deste processo. Doses de 1.000 a 2.000 UI dia podem já ser muito bem adequadas para o reparo ou para a imunidade intestinal. Então, o que precisa fazer parte da etapa de reparo? Na etapa de reparo, nós precisamos pensar em uma fase de ataque. Você poderia usar 2 sachês. Então, eu usaria 2 sachês dia. Um pela manhã
e um antes de dormir. Usando 2 sachês dia, ou poderia usar os 2 pela manhã, ou os 2 ao entardecer, 2 sachês dia por 15 dias. Por quê? Porque na dose de 2 sachês dia, você vai atingir pelo menos 2.000 UI de vitamina D, vai atingir uma quantidade de glutamina e glicina que atende a uma fase de reparo epitelial mais importante, então usaria aí uma dose de 2 sachês para atingir o total de glutamina e glicina, para atingir um total de 2.000 UI, para atingir um quantitativo de beta-glucana de leveduras que tenham estímulo de imunidade já ao gout, ao tecido linfóide associado ao intestino, e numa fase de manutenção por aproximadamente mais 8 semanas, usaria uma dose de 1 sachê dia. Então, relembrando, durante as 2 primeiras semanas, usaria o equivalente a 2 sachês dia e, a partir daí, em um acumulado de 8 a 10 semanas, usaria 1 sachê dia. E aí você já pode reavaliar os marcadores que lhe permitiram fazer a intervenção com o paciente. E é claro que concomitante você vai fazer as etapas de reestabelecer a produção de ácido graxo de cadeia curta, com precursores de butirato, com enzimas digestivas e também reinocular com probiótico-terapia, se necessário. Mas é importante que você tenha aí um intervalo de pelo menos 12 semanas para você reavaliar o paciente. Então, nas 2 primeiras semanas, usaria 2 sachês dias, ou nos primeiros 15 dias, e a partir daí, 10 semanas, usaria 1 sachê por dia. Essa seria a minha indicação para reestabelecer e reparar o epitélio intestinal com um suplemento que na sua composição já tem nucleotídeos, vitamina C, vitamina D, glicina, glutamina e beta-glucana de levedura. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo carinho de todos, obrigado por todos que nos assistem, fiquem com Deus e sim, eu pratico modulação intestinal.